Boa tarde a todos, pessoal. Nós vamos começar agora então a nossa web palestra. Então, meu nome é Carlos Aita, eu sou médico de família e comunidade, trabalho como coordenador executivo do Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Sul e também sou professor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Então, vamos falar sobre a Classificação Internacional de Atenção Primária, segunda edição, né, e seu uso no prontuário eletrônico do cidadão, no ESUS. Bom, um pequeno slide de história, então, da onde veio a questão da classificação. Na área de saúde, a gente precisa classificar para organizar aquilo que a gente faz. Então, as primeiras iniciativas por parte de epidemiologistas datam de 1662, com o João Grout, a primeira tabela de mortalidade. A CID começa com o famoso William Farr. No início ela tinha só 161 categorias, a Classificação Internacional de Doenças. Então, em sua versão 10, já assumida pela OMS a partir da sexta edição, tem agora, em 2006, 2.032 categorias que agregam mais de 14 mil códigos. A CIAP, Classificação Internacional de Atenção Primária, por sua vez, começou com duas iniciativas conjuntas, uma da UONCA, né, a Organização Internacional dos Médicos de Família, a Organização Mundial dos Médicos de Família, em 1975, que criou uma classificação internacional de problemas de saúde em atenção primária, e uma iniciativa da OMS na classificação por motivo de consulta, em 1978, também impulsionada até pelos ares de Alma Ata. Esses dois grupos eles eram muito semelhantes, tinham vários integrantes que participavam dos dois grupos e eles acabaram unindo as duas classificações na CIAP, então na sua primeira edição em 1987 e com a sua segunda edição em 1998. No Brasil ela foi traduzida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Por que então, né, usar uma classificação específica para a atenção primária? Né? Lá em 1963, né, já tinha os trabalhos que mostraram coisas que, apesar dos avanços tecnológicos, e os próprios avanços da medicina não mudaram muito de lá para cá. Né? Então, muitos dos problemas que nós atendemos são autolimitados e requerem apenas observação ativa. Muitos pacientes vêm apenas para os serviços administrativos. A desses problemas, em geral, é desconhecida, né, desses problemas indefinidos e não graves, que são os mais frequentes. Exames laboratoriais e a tecnologia muito pesada não colaboram para o complexo processo diagnóstico de problemas frequentes, não acrescentam em muita coisa. E é má prática tentar vigorosamente a definição de um diagnóstico para um problema vago e indefinido, especialmente se está acompanhado de componentes psicológicos. Eu corro o risco de taxar a tristeza por depressão, ansiedades desnecessárias, uma criança birrenta como hiperativa e por aí afora. Então, além disso, o mesmo trabalho mostrou que em aproximadamente 50% das consultas em atenção primária não é possível estabelecer um diagnóstico, não adianta tentar. Muitas vezes a tosse vai ser uma tosse, a dor vai ser uma dor e assim por diante, elas não vão estar ligadas, vai ser praticamente impossível conseguir definir uma etiologia. Né? Também, em 1961, White, e depois reeditado por Green em 2000, mostrou que numa população de 1.000 habitantes, a cada mês 800 vão ter alguns sintomas, por volta de 200 vão buscar algum centro primário, se houver acesso para ele, e desses, um ou menos vão precisar de um hospital terciário, né, e também uma gama muito pequena vai ir para o serviço secundário, onde, claro, nós teremos problemas mais específicos, mais facilmente diagnosticáveis. Não é o caso do nosso dia a dia na atenção primária, então, como mostra esse estudo ecológico. A CID, ela é uma lista de morbimortalidade. Ela não nos ajuda a classificar os nossos motivos de consulta e de atendimento em atenção primária. Ela é ótima para isso, né? Tanto que a Barbara Starfield, em 2000, um trabalho, mostrou que das 3 principais causas de morte nos Estados Unidos, a terceira vinha de nós, dos profissionais de saúde, era a heterogenia. Então, por volta de 225 mil americanos morrem por ano
nas nossas mãos, né, nas mãos dos profissionais de saúde. Não deve ser muito diferente aqui no Brasil. Eu costumo dizer para os meus alunos na medicina que o principal objetivo do curso com eles não é que eles salvem mais vidas. Em primeiro lugar, esse é o objetivo secundário. O objetivo primário é que eles matem menos, né? Então, o principal objetivo de estudá-los, nos atualizá-los, é, antes de tudo, o primum non nocere, né? O primeiro. E, sendo bem cru em relação a isso, é matar menos. Bom, nesse sentido, a CIAP também nos ajuda muito. Ela é uma classificação ideal para quem quer trabalhar com prevenção quaternária, que é a base da prevenção da iatrogenia, como definido pelo nosso amigo belga Marc Jamoul e seus colegas, né? É quando, na ótica, no ponto de vista do médico, a doença vai estar ausente, né? Mas no ponto de vista do paciente, ele está se sentindo enfermo. Então tem uma enfermidade presente. Há uma insistência de se buscar um diagnóstico nesses casos, em geral, vai levar a exames e procedimentos desnecessários e, na maioria das vezes, iatrogênicos. Então, com a classificação, com a CIAP, nós vamos ver que realmente a gente consegue iniciar um tratamento por uma consulta com motivo de consulta de dor, e num determinado momento das consultas subsequentes conseguisse estabelecer um diagnóstico ou não, mas pelo menos eu vou saber o que eu estou tratando na minha comunidade, né? Nem tudo é classificável pela CID. E por que usar então a CIAP? Não no lugar da CID, mas mais do que a CID, porque nós vamos mostrar que elas são complementares, né? A CID pesa uns 2 quilos, né? A CIAP cabe, então, aqui o famoso livro da CID, a CIAP, ela cabe todos os seus 700, um pouco mais de 700 códigos, cabem numa folha frente e verso. Então, a CIAP é fácil, a CIAP é leve, a CIAP é fofa, vem toda bem coloridinha. Nós vamos explicar depois para que servem todas essas cores, vocês vão ver que em todos os sentidos ela facilita a nossa vida. Nunca desmerecendo a CID, vocês vão ver que as duas andam de mãos dadas. Bom, a CID, então, ela é baseada em etiologia. A CIAP, ela é focada nas pessoas e não nas doenças, que é a base do trabalho na atenção primária. E ela trabalha com o que nos interessa, os problemas mais frequentes em APS. Para se entrar na CIAP, um dos critérios de um item ser codificado é ele ter uma frequência de pelo menos 1 para 1000, né, não menor do que isso. E ela é super maleável, ela consegue quantificar o motivo da consulta, ou seja, o ponto de vista do paciente, nas palavras do paciente, o subjetivo do SWOT. Ela consegue classificar o nosso ponto de vista, o diagnóstico, o A de avaliação, né, e também consegue descrever a conduta, o P do SWOT. Mas por que usar, né? Bom, por que nós usamos a CID? Né? Por 2 motivos. Ela, uma classificação, nos ajuda nos estudos epidemiológicos, né, principalmente de morte e mortalidade, que é a função da CID, mas também basicamente porque a CID é obrigatória. Ela é o ponto fulcral do financiamento de saúde, tanto público quanto suplementar. Todo procedimento, né, ele sempre vai ser autorizado, justificado mediante um código da CID. O que está aparecendo aqui na tela para vocês é o famoso trabalho da nossa querida Silvia Takeda, uma das maiores pesquisadoras em APS do nosso país. Ela publicou isso na versão anterior do Duncan e atualizou agora para a atual versão, né, do livro de medicina ambulatorial, onde ela mostrou, ela fez um estudo de demanda. Então, se a CID ela é muito boa para estudos de mortalidade, a CIAP é especial para estudos de demanda, ou seja, ela nos diz o que a gente está fazendo, como nós estamos fazendo e em que ponto nós temos que atacar. Estudando uma unidade de saúde de atenção primária aqui da capital, em Porto Alegre, a Silvia classificou todos os atendimentos utilizando a CIAP e chegou à conclusão que em torno de 40 eventos, 40 tópicos em saúde são responsáveis por 60% de toda a demanda, de toda a massa de atendimento numa unidade de saúde
de APS. Ou seja, isso aponta, se nós não temos um estudo de demanda que nós tenhamos feito para a nossa unidade de saúde, é bom olhar com carinho para os estudos da Silvia Takeda, né, aqui de Porto Alegre, e do Gustavo Gusso, que fez um estudo semelhante na sua tese de doutorado em Florianópolis. É claro que com essa variação continental que nós temos no nosso país, e muitas variações inclusive dentro do nosso próprio estado, é interessante que nós possamos utilizar a CIAP no nosso dia a dia para chegar às nossas conclusões. E ainda se nós formos agrupar esses 40 eventos, nós vamos ter em torno de 8 grupos, né, que dão conta de 60% de tudo que a gente tem que fazer em termos de demanda no dia a dia. No mínimo serve como guia de educação continuada. Bom, e a estrutura? Como é que é a estrutura da CIAP? Ela é uma estrutura biaxial. Então, ela tem 17 capítulos e 7 componentes, né, sendo que os componentes eles estão em todos os capítulos, eles se repetem em todos os capítulos, então ela procura sempre simplificar. E ainda nós poderíamos dizer que esses componentes são agrupáveis em 3. Né? O componente 1, que é o de queixas e sintomas, os componentes de procedimentos, que vão de 2 a 6, e o componente de diagnósticos e doenças, que é o 7. Os capítulos eles são divididos em base anatômica, sempre tentando levar em conta que o nosso objeto mais importante é a pessoa, né? O nosso objeto de trabalho mais importante é a pessoa. Então, se decidiu orientar essa classificação por critérios anatômicos, a não ser pelos capítulos de psicológico e de problemas sociais. Então, nós vamos ter um capítulo A, que é o de geral e não específico. Depois, como vocês podem ver, capítulo para as questões sanguíneas, aparelhos digestivos, olhos, ouvidos, aparelho circulatório, gravidez, aparelho genital masculino e assim por diante. Então, indo adiante. Para facilitar mais ainda, qual é o problema mais frequente que nós atendemos em APS? É dor, né? Então, todos os capítulos, o primeiro código, ele vai ser referente à dor, né? Uma dor generalizada, uma dor de ouvido, uma cefaleia, uma dor nos olhos, uma dor atribuída ao coração. Né? Além disso, os componentes também são divididos para facilitar a nossa vida. Então, todos os componentes, eles também, além da dor, vão ter um código específico para medo de câncer, para medo de uma doença ou um estado de saúde qualquer, para limitação funcional ou incapacidade, ou para outros sintomas que não estejam definidos na classificação, né? Outros sintomas não definidos. E o interessante é que esse agrupamento, que aqui está agrupado por cor, mas ele obedece uma distribuição, né, na codificação. Os primeiros códigos que aparecem aqui em verde são referentes ao componente 1, de sinais e sintomas. Então, quase tudo que o paciente referir como motivo de consulta vai aparecer aqui. Claro que ele também pode chegar, como a gente vai ver mais adiante, já com um diagnóstico. Eu tenho hipertensão, então a gente vai cair dentro de um diagnóstico, né, de uma patologia. Então, verde são os sinais e sintomas. Dentro da questão de diagnóstico de doenças, o que for em amarelo é infecção, azul neoplasias, vermelho traumatismo. Me perdoem as cores, eu acredito que isso aqui deva ser um roxo. Acredito que sim. Eu, como todo homem, eu tenho problema com essa questão de ter um matiz muito grande de cores na minha cabeça. Há poucos anos que eu consegui entender o que significava o tom pastel. Mas vamos lá. E, por último, outros diagnósticos, né, que não se enquadrem nos grupos anteriores. E, claro, a questão cinza, né, os procedimentos, a gente vai ver depois, porque os procedimentos eles se repetem em absolutamente todos os capítulos e a gente vai entender como isso funciona. Buenas. Bom, aqui aparecem os procedimentos, então. Vocês podem ver que tem um traço na frente de cada número, significa que esse traço pode ser substituído por qualquer letra de qualquer um dos capítulos, né? Então, se eu fizer um K42, é um eletrocardiograma relativo ao sistema
diagnóstico. Se eu fizer um R40, é uma endoscopia diagnóstica do sistema respiratório. Se eu fizer um D40, é uma endoscopia digestiva. Ok? E assim por diante. A gente vai ver depois que esses procedimentos também se dividem em grupos, né? Então nós temos grupos de o componente 2, que vai do 30 até o 49, que nos dá todos os procedimentos de diagnóstico e prevenção. Então, exames, testes, radiologia, traçados elétricos, procedimentos preventivos, outros procedimentos preventivos, vacinação, tudo entra aqui no componente 2. O componente sim, eu estou vendo aqui o chat, né, onde conseguir o material. No slide final nós vamos ter os endereços eletrônicos onde vocês podem baixar as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, né, onde vai ter tudo o que eu estou dizendo aqui e muito mais. Tem um site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e outro do DAB. Um link da sociedade e outro do DAB. Buenas. Então, componente 3... tudo que for referente à medicação, tratamento e procedimentos terapêuticos, né? Se eu vou fazer uma prescrição dermatológica, vai ser um S50, né? Se eu for fazer uma infiltração por um problema reumatológico, vai ser um L55, L de músculo esquelético, né? E ainda a questão de curativo, pequenas cirurgias, tudo vai estar aqui. A questão do componente 4 é para os resultados, né? Quando eu vou receber o resultado de alguma análise ou de algum procedimento, ou quando eu estou recebendo contra-referência de outro prestador. Todos os componentes, as questões administrativas, como atestado, laudo, né? Um laudo para um paciente com diabetes T62, né? Dos problemas endocrinológicos. O componente 6, encaminhamentos, é quando eu for fazer encaminhamentos e outros motivos de consulta, né? Então, quando eu vou solicitar uma consulta de encaminhamento, quando ele vem referenciado de outro profissional, né? Ou quando tem até outro motivo de consulta não especificado. Então, os componentes de 2 a 6 dão conta de todas as nossas questões procedimentais. Todos os códigos, então, que nós vimos, principalmente no que diz respeito à questão de sinais e sintomas, eles são utilizáveis aqui na tela da escuta inicial, né, no motivo da consulta, dentro do PEC, né? Tem algumas regras interessantes, né, que a gente deve seguir para facilitar e agilizar a codificação. O motivo da consulta, a gente tem que ouvir o que o paciente está dizendo e tentar codificar o mais próximo possível das palavras deles, né? Então, como vocês podem ver aqui, se o paciente está dizendo, eu tenho uma dor no peito, né, que é uma dor em toda uma área do peito, né, uma dor inespecífica, a gente vai codificar ela como A11, né, que é a codificação para dores no peito não atribuídas a nenhuma causa específica, vem do A, né, do geral inespecífico. Meu peito dói quando eu tusso, é um R01, né, uma dor relativa ao sistema respiratório. Meu peito dói, eu acho que é do coração, então sistema circulatório, K01, né. Meu peito dói desde que eu caí da escada, então tem o L04, deixa eu pegar minha colinha aqui, que são sinais e sintomas do tórax, especificamente, né? Então, ele teve um tombo, machucou o tórax e está referindo dor. Como vocês podem ver, enquanto eu falo com vocês, eu tenho a minha colinha de uma folha aqui do meu lado, ela está fazendo barulho aqui, né? Enquanto eu movimento, eu consigo fazer, olhar ela rapidamente e codificar praticamente tudo que aparecer na minha frente em termos de atendimentos, né? Bom, além disso, né, a CIAP, ela é uma codificação feita por médicos para médicos, mas ela permite uma boa margem de utilização por outros profissionais de saúde. Por exemplo, o assistente social, ele pode fazer escuta inicial e assinalar, né, problemas que geram pobreza em uma família, Z01, né, pobreza, problemas econômicos. O agente comunitário
pode verificar na sua visita carências habitacionais, né? Então problemas de habitação e vizinhança. A enfermeira pode muito bem detectar um retardo de crescimento de um dos filhos dessa mesma família que vem sendo atendido pelos outros profissionais, T10, atraso do crescimento. O médico pode atender a mãe dessa família por dependência ao tabaco, né, P17, e também já por uma DPOC instalada, R95. Tá? E o farmacêutico também pode anotar as dificuldades para o segmento do tratamento medicamentoso. P de problema social, 50, né, de medicação, prescrição, renovação e injeção. Então, tudo que nós utilizamos na escuta inicial, nós podemos usar como classificação no subjetivo, né, para facilitar o acompanhamento do nosso paciente, né? E a gente pensa, mas por que diabos eu vou usar mais uma codificação? Eu só uso a CID porque ela é obrigatória. Né? É uma questão de relação custo-benefício. Né? A CIAP é facílima de usar, como eu digo, ela cabe numa folha, os códigos são facilmente memorizáveis, até pela maneira fácil como eles se estruturam, né? E ela te ajuda a ter um entendimento do que tu está fazendo, né? Ela consegue te ajudar a perceber como os sintomas inespecíficos, né, que tu conseguiu classificar e codificar nas primeiras consultas com um paciente vão se tornando em sintomas mais específicos até realizar um diagnóstico. E ela te permite, depois com os dados que você acumula no seu prontuário do cidadão, fazer o seu próprio estudo de demanda, né? Saber o que você está fazendo, como se preparar, inclusive sazonalmente, para os seus atendimentos em saúde. E também tem algumas outras vantagens e alguns estudos que a gente vai comentar no final. Bom, outra regra, né? Isso eu retirei ipsiliteris do livro publicado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que vai estar disponível no link que eu vou mostrar no final. Então, se o paciente já vier dizendo que ele está com uma doença, a icterícia, ele já traz um diagnóstico, use o que ele está dizendo. Né? O código para icterícia na CIAP é o D13. Agora, se ele falar, minha pele está amarela, bom, então é S08, que é a alteração da cor da pele. Né? Pegou o capítulo S, que é da pele, e no lugar do D, do digestivo, que nós usamos antes, porque ainda não temos um diagnóstico definitivo. Isso é a impressão do paciente, a gente tem que tentar codificar da melhor maneira possível essa impressão. Tem trabalhos, né, realizados pelo Transris, que é um convênio alemão, e pelo Content, que é pelo Transris, que é um convênio holandês, e pelo Content, que é um convênio alemão, né, de estudos multicêntricos, demonstrando a capacidade preditiva, a capacidade pré-teste de cada sintoma que o paciente refere. Né? Então, à medida que quanto mais você vai trabalhando e mais registrando, você consegue chegar à capacidade de dizer quantos % das tosses que você atende viram pneumonia ou são relativas a um episódio de asma, por exemplo. Né? Isso relativo diretamente à sua população de atendimento. Né? Ela consegue personalizar o seu estudo de demanda. Outras regras, né? Então, quando o paciente não é capaz de descrever a sua queixa, serve, obviamente, né, o familiar ou o acompanhante, no caso de criança, pacientes inconscientes, né? Qualquer e todo problema que o paciente trouxer como motivo da consulta deve ser codificado, né? Nem que ele traga 10 problemas, a gente tem o princípio, o atributo da longitudinalidade dos nossos atendimentos. Pode ser que nós não resolvamos os 10 problemas nessa primeira consulta, mas o fato de registrarmos eles e codificá-los mostra que eles são entidades. Essa é outra grande vantagem da CIAP, né? Tu consegue transformar as queixas do paciente em entidades que tu vai poder lapidar com o passar do tempo e utilizando o atributo da longitudinalidade, né? Atendendo várias vezes no tempo esse paciente, essa família. Então, como eles estão dando como exemplo aqui, isso é um exemplo que foi extraído do livro, né? A pessoa precisa de comprimidos para pressão. K, de sistema circulatório, 50, né, da parte de procedimentos de medicação. Né? Meus seios estão muito sensíveis e doloridos. Né? Vamos olhar aqui na minha cola o que é o 18 no X. O X, olha o barulhinho da folha, o X é o aparelho genital feminino,
E o 18, dor na mama feminina. Então, essa queixa tem uma frequência tão grande em APS que virou um dos códigos, né? E o paciente também pode estar com um volume na sua pele, bom, S04, né? S do capítulo de pele e 04, um tumor, um inchaço localizado. Vocês veem que muitos dos sintomas inespecíficos eles podem ser codificados para tem um conceito mais elaborado, que não vai dar tempo da gente falar hoje, que é o conceito de episódio de cuidado, que permite, inclusive, sistematizar dentro de um prontuário eletrônico os vários atendimentos ao longo do tempo de um mesmo paciente sobre um mesmo problema, inclusive com encadeamento de multimorbidade. Então, a CIAP, além de uma classificação, ela permite um refinamento muito grande do seu uso e melhoria e sistematização do atendimento. Bom, lembrando daqueles itens, né, de medo de câncer, de uma doença ou estado, limitação, né, funcional, incapacidade. Então aqui tem exemplos, né, medo de tuberculose, é uma questão geral e inespecífica, 27. Né. Eu estou preocupado porque tenho medo de ter câncer de mama, X de aparelho genital feminino, está lá o código específico para medo de câncer de mama. Aparelho reprodutor feminino, né. Tenho muito medo de uma doença venérea, Y25. Tá? Questão de limitação, né? Não consigo subir a escada por causa desse gesso, né? Fratura no tornozelo. Então, L28 pela limitação e L76 do diagnóstico da fratura. Minhas hemorroidas não me deixam ficar sentado por muito tempo, K28. É o da hemorroida e K96 o da limitação. Aliás, desculpe o contrário, K28 é o da limitação, né? Vocês podem ver que é o mesmo código, né? Então isso facilita bastante mesmo de um sistema para 8, K28, e K96 é o da hemorroida. As questões de diagnóstico, rastreio e procedimentos específicos, né? Então, quero ser examinado por causa do meu coração. K31. 31, lá na zona cinza, que é a zona de procedimentos, significa exame médico, avaliação de saúde parcial. Né? Então, é um segmento do meu corpo. Se eu fosse medir minha pressão, né, seria também um K31. Acho que tem que fazer um exame de urina. Bom, se esse exame for por questões urinárias, vai ser U35, né, do sistema urinário. Se for para o acompanhamento de um paciente diabético, vai ser T35, né, do componente do capítulo endocrinológico. Então, resultado de uma radiografia, se for referente ao sistema respiratório, né, com uma pneumonia, R60, se for um enema baritado, né, sistema digestivo, D60. E aqui eles dão um exemplo de A44, né, um pedido para vacina contra a rubéola, né, por exemplo. Tratamentos, procedimentos e medicação. Então, o básico, né, que a gente sempre atende todos os dias, preciso de uma receita para os meus medicamentos. Né? Se for por uma questão respiratória, no caso aqui sinusite, R50, se for circulatória, né, medicamento para pressão, K50. Vim para tirar o gesso. Né? O que é o 54? O 54 é reparação, sutura, gesso ou prótese. Né? Então, teve uma fratura, L de músculo esquelético, L54. Né? Retirada de pontos, aqui eles estão dando um exemplo que mostra que poderia ser uma sutura de pele, S54, né? Mas também pode ser uma cirurgia de pálpebra, então F do componente de olho, né, F54 do capítulo de olho, desculpe, F54, ou uma operação por fimose, né, do capítulo Y, que é um genital masculino, né, Y54, que é a retirada de pontos. Resultados de exames complementares, né, também entram aqui, então B60, questões do sangue, né, e tecido hematopoético, T60 para a parte endocrinológica, A60 quando o paciente não souber dizer para que foi o exame, né, então é geral e inespecífico,
como nós já havíamos dito, raio-x de estômago, né, D60. Esse caso aqui é interessante, né, o paciente vem buscar os resultados, né, falar sobre os resultados, os 60 de um exame de urina, mas ele também quer saber a respeito de como vai ser a consulta dele com o urologista. Então, o código A45 é para educação e saúde, né, orientação e educação e saúde, para questões urológicas, no caso foi colocado o U na frente, 45. Né. Motivos administrativos, o código 62 resolve tudo que nós precisarmos, né? Preciso fazer um preenchimento para o meu seguro de saúde, meu atestado, vai ser tudo pelo A62. Tá? Preciso de uma declaração para voltar a trabalhar por causa daquela fratura do tornozelo que a gente viu antes, é L62. Adiante. As questões de referências, quando a gente for referenciar ou receber de outros profissionais, né, e diagnósticos de doença. Como eu disse, o próprio paciente pode chegar dizendo que tem pressão alta. Então, no motivo da consulta, eu vou botar K86. Né. Tem uma artrite no quadril, L89, é o código para isso. Bom, só um instantinho, por favor. Deu. O importante, né, é tentar usar o máximo possível a SEAP. Quanto mais vocês usarem, mais vocês vão estratificar, mais vocês vão conseguir enxergar o que estão fazendo no dia a dia, na demanda do dia a dia. Então vocês podem usar ela na entrevista inicial, como a gente já viu, no subjetivo, e agora na avaliação. Né? Então a tela da avaliação permite também você colocar todas as suas hipóteses diagnósticas, agora dentro do ponto de vista do profissional de saúde e não do ponto de vista do paciente, como a gente estava vendo até agora na questão do motivo da consulta. E por fim, no PEC, na tela de procedimentos, nós conseguimos... Ok. Estou vendo aqui a Camila me dando orientações extraoficiais pelo chat, para vir depois responder as perguntas de vocês. Que bom que estão chegando perguntas. Então, aqui tem uma questão bem interessante, né, que é o fato da SEAP e da CID andarem de mãos dadas. Né? Porque você pode pensar, pô, a CID tem mais de 14 mil códigos. A SEAP tem pouco mais de 700. Ela não é inespecífica demais. E se eu precisar de um pouco mais de granularidade, um pouco mais de detalhamento? A CID vai nos dar isso. Então, como o PEC tem essa lógica, né, de fazer a justificativa de qualquer procedimento através do CID, que é a justificativa de todos o financiamento de qualquer ponto do sistema de saúde público ou privado, eu consigo, para cada código de avaliação que eu coloquei na parte A do SOAP, aqui no plano, nos procedimentos realizados, eu consigo colocar CIDs, né, que vão detalhar mais, que vão especificar melhor, ou até que vão ter correlação direta com o SEAP utilizado. A ONCA e a tradução brasileira, inclusive, provê uma tabela de mapeamento da SEAP para CID, ou seja, todos os códigos da SEAP apontam para pelo menos um código CID, em geral, para mais de um código. Né? Quanto menos frequente for um problema em atenção primária, significa que menos específica vai ser a codificação dele na SEAP, né? Mais códigos CID vão estar ligados a esse código SEAP. Né? O que a gente não vai ter como mapear são algumas questões de procedimento, né? Que a SEAP é capaz, para ser utilizada em alguns prontuários, você pode fazer a codificação do seu plano diretamente em SEAP e depois mapear para CID. Inclusive, isso é uma questão que está até em discussão com a equipe de desenvolvimento do PEC. Né? Nós tivemos um grande salto com o PEC, porque finalmente, né, um sistema governamental utiliza a SEAP para atenção primária em saúde. A SEAP, sem sombra de dúvida nenhuma, por melhor que a CID seja, e sem desmerecer ela, a SEAP é a melhor
classificação para se utilizar no nosso dia a dia de atendimento em APS. Existem vários estudos mundiais a respeito disso, foram feitos vários trabalhos de validação dessa classificação, mesmo antes de liberar a versão 1 dela, e continuam se fazendo vários estudos no mundo afora. Bom, opa, eu acho que eu apertei em algum lugar errado aqui. Aqui, eu apertei no apertei no link. Bom, aqui nós temos o link, então, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, com um link específico, né? Se vocês entrarem na sociedade, na biblioteca, vocês vão achar a parte que fala de SIAP. Ali vão estar esse sumário, que cabe numa folha só, vai estar todo o livro explicativo da SIAP, vão estar as tabelas da SIAP em XLS, né, em formato Excel, para quem quiser utilizar para pesquisa, e também vão estar todos os códigos de equivalência da SIAP para a CID, e também um tesauro de sinônimos, que em alguns sistemas também facilita para transformar, aproximar mais a linguagem natural da classificação, né? Então acho que tem um tesauro, se eu não me engano, hoje ele tem 50 mil sinônimos, né? Se você vai digitando no seu campo de texto livre, alguns sistemas que têm aplicativos de mineração de texto, que é uma coisa que está ficando cada vez mais comum hoje em dia, vários sistemas já produzem isso, à medida que você vai digitando a queixa do paciente no subjetivo, ele já vai te mostrando automaticamente as opções de código ao lado. Então, espera-se também que o nosso PEC, nas próximas versões, vai evoluir para isso. E, além disso, temos materiais no portal do DAB, com guias de utilização, guias rápidos e simplificados da utilização da SIAP, que falam e especificam até muito mais do que foi falado hoje na nossa palestra. Seria isso, então. Eu agradeço a paciência de todos e estou à disposição para todas e quaisquer perguntas e dúvidas. Vamos ver a primeira aqui. Os procedimentos realizados têm que ter o SIAP apropriado para contar na produção no final do mês, né? Então, vamos voltar à tela ali. Vocês veem que nem sequer o CID ele é obrigatório, né? O que é obrigatório aqui é colocar a codificação correta da tabela de procedimentos do SUS, né? Então, não há necessidade da classificação. A classificação sempre corrobora o procedimento. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, pessoal. Qualquer dúvida que eu possa ajudar vocês. Então, como muito bem está lembrando o nosso amigo Carlos Piltz aqui no chat, né, é como ele está dizendo, a produção ela pode não estar vinculada à correta classificação, mas como a gente falou lá no início e reforçamos durante toda a apresentação, né, o principal uso da SIAP é a identificação
das demandas, né? Ela está ali para ajudar a equipe. Quanto mais a equipe se habituar a utilizar, até porque ela é fácil de utilizar e depois de um certo tempo ela se transforma em algo como trocar de marcha ou andar de bicicleta, né? Ficar automático. Mas vai ser fácil fazer o planejamento das ações, fazer a avaliação das ações, como o Carlos está colocando ali, ela é útil em todos esses sentidos. Então, existe um grande ganho na utilização da SEAP, bem acima de qualquer tempo que se precise investir na sua utilização. Como nós dissemos, ela é leve, ela é fácil e ainda por cima ela é fofa, é toda colorida. Muito bem lembrado, Rafaela. O Juan Gervás, né, que fez o prefácio da edição brasileira da SEAP, ele reforça muito isso, né, é uma codificação para ser utilizada por toda a equipe, né, ela permite, ela ajuda no trabalho de todos, ela faz com que todos se identifiquem com o acompanhamento da demanda da unidade. O Juan Gervás é um grande médico de família espanhol, né, que participou ativamente, né, que participa, né, do trabalho de revisão da SEAP, participa do grupo internacional do trabalho de revisão da SEAP. Ok, então, pessoal, eu agradeço o tempo e a participação de todos, a oportunidade de falar com vocês, e o Telesaúde, através de seus coordenadores e monitores de campo, fica à disposição de todas as unidades de saúde para prestar quaisquer outros esclarecimentos a respeito da classificação internacional de doenças e a sua utilização dentro do prontuário eletrônico do cidadão. Muito obrigado, então, uma boa tarde para todos e um bom acompanhamento de demandas aí, se possível, sendo auxiliado pela SEAP versão 2. Até logo.